Gravando então a nossa aula com início de oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por este precioso momento. Depois de alguns dias de afastamento, estamos aqui, graças a Ti, regressando nas nossas atividades de aula. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela bondade que Tu tens tido para com cada um de nós, pela vida e pela saúde, bem como pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações. Muito obrigado, graças te damos. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos que a guiança, a orientação do teu Espírito seja sobre cada um de nós. Guia-nos, ajuda-nos, fala-nos e ministra-nos através desta matéria que é considerada a chave da correta interpretação do texto sagrado. Abre as nossas mentes, os nossos corações. Louvamos o teu nome, te louvamos e te agradecemos, entregando tudo aos teus cuidados e oramos também por aqueles alunos que ainda não chegaram, outros que não poderão chegar, que a tua boa mão seja também sobre eles, guardando-os, sustentando-os e abençoando-os em o nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Essa é a nossa primeira aula da matéria de hermenêutica e exegese 1. Para os alunos da Strong Tower Church, que são 7 alunos, esta definitivamente será a última matéria, e nós teremos a duração dessa última matéria de 8 aulas. 8 aulas, pelo fato que também é uma matéria de grande calibre, né, de grande envergadura, não poderemos estudar menos de 8 aulas. Então anote aí, a nossa última aula acontecerá no dia 30 de janeiro, então vai tomar o que resta de dezembro e vai envolver todo o mês de janeiro. Então vamos depois disso trabalhar com a possível formatura dos alunos do Strong Tower no básico, né, se houver acordo, não é uma obrigação, né, mas se houver acordo entre os 7 alunos que, com certeza, se Deus quiser, estarão fechando o curso básico, poderíamos fazer essa formatura, em meados de fevereiro ou março, mas aí vai depender de como as coisas vão caminhando, né? Temos também que conversar com o pastor ali da igreja local, o pastor Maurício, né? Se ele tem uma brecha na agenda, enfim, nós vamos estar conversando sobre esses detalhezinhos, né? Vocês viram que postamos no grupo fotos da última formatura que ocorreu no sábado passado em Waterbury, Connecticut. Quantos chegaram a ver as fotos? Quantas? Foi um momento muito emotivo. Pode acreditar, toda formatura para nós tem um toque especial. Nunca uma formatura igual a outra, né? E desta feita foram 12 alunos de 3 níveis, né? Um grupo do básico, 2 do médio, na verdade 4 do bacharel, 6 do básico e 2 do médio. Então foi bastante emotivo, né? Ali na cidade de Waterbury, ao lado de Danbury, Connecticut, pertinho de Hartford, assim, foi muito, muito lindo. Deus foi glorificado. E estamos aqui com os dedos coçando, né? Para que, se Deus nos permitir, e os alunos, claro, quiserem, teremos também na Strong Tower Church, ou fevereiro ou março. Vamos, repito, conversar entre os alunos e o pastor Maurício Machado, qual seria a data mais apropriada dentro desses 2 meses, né? Abril já estou comprometido, maio também, então vamos ver como poderíamos fazer um pouquinho mais adiante. Todos já estão com a sua apostila? Quero acreditar que sim. Não me diga que não estão, pelo amor do Pai. Oh, graças a Deus, senão eu ia dar a luz agora, né? Graças também pelo tempo que passou. Se vocês não tivessem recebido, ia ser um negócio bem complicado. Mas graças a Deus, então, todos estão de posse. Vamos apenas fazer a leitura da primeira página, nada mais, da primeira página, porque essa é uma matéria de natureza muito técnica, então a gente tem que trabalhar com alguns detalhezinhos técnicos, né? Claro, nós vamos muito às escrituras, nós vamos folhear bastante
as páginas da Escritura Sagrada, né? Mas volta e meia vamos ler alguns detalhezinhos que são importantes dentro da nossa apostila. Como vocês têm nos acompanhado, nós não costumamos, como no passado lá atrás, lermos todo o conteúdo da apostila. Porém, esta é uma matéria, repito, de natureza muito técnica, e por ser uma apostila, uma matéria de natureza técnica, somos obrigados a fazer a menção de algumas partes do texto para então termos uma clareza bem mais cristalina e objetiva. Vamos lá então, a página número 1, introdução. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? É a pergunta. E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Esse é o texto de Atos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Aí vem outro texto. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Esse é o texto de segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por que nós mencionamos justamente, propositalmente, esses dois textos? Aqui diz: esses versículos ou trechos bíblicos, os quais temos lido acima, falam exatamente do grande drama de muitos pregadores e ensinadores da palavra de Deus até os dias de hoje. Como entender e interpretar corretamente as Sagradas Escrituras? Sem dúvida, os dedicados estudantes da Bíblia e os obreiros da série do Mestre necessitam conhecer as chamadas hermenêutica e exegese para melhor manejarem a compreensão do Santo Texto. Entretanto, quantos são aqueles que jamais ouviram falar das mesmas? Não se assuste, não se impressione, meus irmãos, que existem pastores, obreiros, pregadores renomados que nunca ouviram falar destas duas ciências, hermenêutica e exegese bíblica. O povo em si, tudo bem, até vamos dizer, levam um saldo de desculpa, de uma certa justificação, de uma justificativa. Então, infelizmente, mas da parte dos obreiros é muito complicado, é muitíssimo complicado que um obreiro, um pastor, um pregador, né, não conheça pelo menos os princípios bem básicos, bem elementares. É exatamente o que nós estamos nesse material. Se você percebeu, ó, princípios. Nós não estamos aqui trazendo um compêndio, um tratado completo de hermenêutica e de exegese bíblica. Não, é literalmente impossível estudarmos em 8 aulas uma matéria que praticamente toma-se uma vida, quase que uma vida, né, para se estudar de uma maneira mais completa. É, depois da escatologia bíblica, a matéria mais extensa da teologia, tanto que ela pode ser estudada em todos os níveis possíveis e cursos possíveis. Mas como eu estava aqui colocando, né, tem obreiros que não sabem nada, ou não entendem nada, ou não usam absolutamente nada com respeito à hermenêutica e exegese, e por isso é natural que eles façam as suas próprias interpretações na compreensão do texto bíblico. Continuando aqui no nosso texto, os melhores dicionários etimológicos, aqueles que estudam as palavras nas suas origens e na sua evolução histórica, expõem que hermenêutica é a arte da interpretação do texto. Aí você vê que eu chamei a atenção, coloquei em negrito, né, em letras negras, provém do grego hermeneuem. Aí do ladinho você está vendo algo estranho, não é? É a forma como se escreve no grego, hermeneuem, ou seja, hermeneuem é a maneira como pronunciamos, chama-se
versão transliterada ou transliteração e a forma como se escreve no grego. Não obstante, esta ciência bíblica não está sozinha. Tem a exegese como sua irmã gêmea, de fato, uma complementa a outra, uma depende da outra. É importante ressaltar que a exegese é precedida pela hermenêutica, ou seja, vem antes da mesma, e trata basicamente do estudo das palavras dos idiomas originais da Bíblia. Os idiomas originais da Bíblia já sabemos: o hebraico, o aramaico e o grego, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. Melhor ampliando, exegese vem do grego de duas palavrinhas, egnomai, está aí como se escreve no grego, que quer dizer penso, interpreto, arranco. E é a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Em outras palavras, a hermenêutica é a arte de interpretar o texto sagrado. Porque o texto foi escrito naquele estilo de poesia, estilo de história, estilo de narrativa biográfica. Então, aí nós temos que avaliar os panos de fundo dentro dos quais foi estabelecida a escrita do texto. Já a exegese se ocupa do estudo dos idiomas originais. Não que nesta matéria eu e você vamos aqui estar escrevendo, falando, interpretando e traduzindo em hebraico, aramaico e grego. Não se trata disso, mas nós vamos conhecer pelo menos as bases bem rasteiras, não é? De como funcionam mais ou menos esses idiomas bíblicos, porque esses três idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego, eles têm muito no que tange ao significado verdadeiro das palavras no texto, porque nós temos que fazer esta avaliação. O que o autor do texto ou do versículo em si quis dizer? E aí nós temos que avaliar tanto o pano de fundo à luz da hermenêutica, como a originalidade do texto, ou seja, por que ele usou tal e tal e tal e tal texto ou palavra no hebraico, no aramaico e no grego. E aí, quando lançamos mão desses dois mecanismos, ou seja, tanto da compreensão da hermenêutica como da exegese, aí vamos dar o real e legítimo e verdadeiro significado do texto. Mas o porquê disso? Está aqui, continuando no texto. Muitas heresias e religiões que são consideradas cristãs estão levando a milhares de pessoas a conhecerem a Bíblia segundo suas próprias interpretações pessoais e humanísticas. Necessitamos reconhecer que a Bíblia não é um livro de interpretação humanista, senão que ela mesma oferece os recursos para a sua autointerpretação. Os fariseus procuravam viver e entender a Bíblia segundo os seus rituais e pontos de vista. Jesus, entretanto, diz a cada um de nós: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É o que Jesus nos declara em João 5,39. Muitos são anões espirituais, porque insistem em não examinarem de fato, de verdade, as santas escrituras. É um grande problema nos dias de hoje, né? Nós temos uma grande quantidade de anões espirituais. Que são esses anões? Que eles querem dar a interpretação segundo o que eles acham, o que eles pensam, o que eles acreditam, o que eles imaginam, não como a Escritura em si está nos apresentando. Muitos estão estagnados quanto à revelação genuína e divina da palavra de Deus, porque talvez estes tenham convertido a Bíblia em um outro livro bastante diferente e estranho ao que é de fato. Por isso faz-se necessário estudar corretamente a hermenêutica e exegese, para que elas possam nos ajudar a entender, a compreender e a viver plenamente o que Deus quis e quer dizer-nos em sua santa palavra. Agora observe isso aqui. É importante esclarecer
que esta apostila, já falamos isso, mas aqui reiteramos, não tem a pretensão de ser um exaustivo manual ou completo compêndio de hermenêutica e exegese bíblica. Trata-se de tão somente princípios básicos e elementares que aqui serão apresentados, os quais funcionarão efetivamente como uma plataforma de lançamento para um estudo muito mais profundo e pormenorizado, se o aluno ou amante de ambas as ciências se interessar em fazê-lo a posteriori. Tanto que essa matéria vai ser estudada na nossa grade do médio em teologia. Ou seja, se alguns de vocês da Strong Tower ou fora da nossa classe da Strong Tower, porque aqui nós temos uma mistura de alunos que vieram originalmente da Strong Tower Church e outros novos alunos que se incorporaram, desejarem, ao fechar o curso básico, prosseguirem para o médio, e ninguém aqui é obrigado, obviamente, a prosseguir no online, nós estaremos abordando essa mesma matéria na parte 2, que é super interessante, a parte 2 de hermenêutica e de exegese, certo? Só adiantando isso, porque a gente não vai conseguir esgotar nem os princípios básicos nesta matéria ou nestas 8 aulas que teremos. Nossa oração é que Deus lhe desperte poderosamente a compreender na exposição desta matéria o significado e a importância de uma marcante declaração das Escrituras. Neemias 8:8, é interessante isso aqui, ó, você crê que já passou por esse texto. Ele diz o seguinte: e ler um livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias 8:8. O que nós aprendemos basicamente disso aqui? Número 1, eu quero fazer aqui umas 2 ou 3 perguntinhas e vocês vão entender o porquê do que eu vou perguntar. Quantos de vocês já tiveram aquela incômoda e, por que não, constante experiência de estarem lendo um texto das Sagradas Escrituras, assim, naturalmente, fluindo, de repente vocês se deparam num texto e ficam ali agarrados ou presos dias, às vezes semanas, às vezes meses. E tem casos que tem gente que fica agarrado um ano em cima daquele texto e não consegue de jeito nenhum alcançar uma compreensão ou um significado claro que faça sentido tanto na lógica humana como na lógica espiritual. Quantos já tiveram essa experiência de se travarem na leitura de um ou mais textos da Bíblia Sagrada? Vamos lá, alguém já teve essa experiência? Josevaldo teve, Mal Marcos teve. O William, o Evaldo e o Ednilson são felizes. Não tiveram essa experiência ainda. Eu já tive e continuo tendo. Então, se o Evaldo não teve até agora essa experiência, então minha oração é que o Evaldo tenha. Que ele encontre um texto que realmente não tem sentido aqui dentro e muito menos na lógica espiritual. Se o irmão Ednilson até agora leu um texto e agora ele confessou. Ó. Sempre os criminosos têm que confessar o crime, nem que seja na última. Irmãos, é quase impossível nenhum de nós termos vivido uma experiência de um certo bloqueio na leitura das Escrituras. Como é a nossa aula introdutória, vale a pena que fazemos algumas avaliações em sala de aula. Por exemplo, eu gostaria de ouvir cada um de vocês, em breves minutos, me apresentando qual o texto que você considerou até hoje mais difícil de ter uma clara interpretação no momento da sua leitura. Vamos começar com William. William, de muitos textos da Escritura que tu já leste, são vários, são dezenas, são muitos. Se tiver a memória, eu te pergunto, qual foi o texto que mais deu trabalho no entendimento e na correta interpretação? Vamos lá, se tu te lembras. E se tu podes mencioná-lo. Não me recordo, pastor. Não me recordo. Sabe por que não se recorda? Porque foram tantos.
Ou muito poucos, né? Espero que tenham Ou sido tantos, muito mas. poucos, ou um ou outro, né? Ou tantos ou muito poucos, né? Porque pô, quando é no meio termo, aí já se lembra. Essa é uma coisa que eu aprendi com o meu professor de psicologia pastoral na universidade há muitos anos, num seminário. Entende? Quando o camarada tem muitos textos ou poucos textos, a tendência de memorizá-los é um pouquinho pequena. Agora, quando são um número razoável, claro, esses textos são muito chamativos. Não vamos deixar então o William se lembrando. De repente, no transcurso das aulas, ele vai se lembrar. Josevaldo, vamos passar para o Josevaldo. Josevaldo, tem algum texto que tu ficaste assim, ó, de tantos vários, 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 com certeza tem um que tu ficaste assim, vamos dizer, encucado, para conseguir uma correta entendimento e chegar a uma correta interpretação. Poderia mencioná-lo? Eu não posso, é, eu não sei se é o que mais me inculcou, mas o que me lembra bem a memória agora é Apocalipse 2:17, a respeito da pedra branca com o nome. Vamos a Apocalipse 2:17. Bem interessante. E Justo é um livro difícil, não é verdade? O livro do Apocalipse é um livro difícil. Se alguém disser, nós recentemente terminamos em estudar a escatologia, né, em 3 módulos, e chegamos à conclusão que nós não estudamos nem o Apocalipse, estudamos a escatologia no seu todo. Se fôssemos estudar a escatologia, meu Deus, a gente teria que tomar um ano. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A grande dificuldade do livro do Apocalipse, como qualquer livro profético, e se quiserem anotar aí de leve, podem fazê-lo, se não, fica só na gravação. É decifrar os códigos da Bíblia. Começamos por aí. A hermenêutica vai nos ajudar a interpretar corretamente os códigos. Como assim? A Bíblia tem um grupo de códigos, um grupo enorme de códigos. Não é pouquinho, não, enorme. Vamos lá. Aqui está falando de coisas que estão, de uma certa forma, codificadas. Vamos então. Isso aqui é uma introdução. É importante que nessa introdução a gente já comece a lançar mão aos pouquinhos dos dispositivos de interpretação que nós vamos conhecer da Sagrada Escritura. Maná escolhido. Olha só. Sabemos o que foi o maná lá no Antigo Testamento. Quem se lembra do maná lá no Antigo Testamento? Vamos lá. Isso, vamos partir desse princípio. O que foi o maná lá no Antigo Testamento? Quem pode me responder? O que foi o maná lá no Antigo Testamento? Era o alimento diário que eles recebiam, né? O alimento diário que o povo de Israel no deserto recebia da parte de Deus, né? Porque estava no deserto. Naturalmente havia uma escassez de alimentos e Deus providenciou mandar diariamente dos céus maná. Agora observe que aqui está a declaração maná escolhido. Interessante, não é um maná qualquer. Não é o mesmo maná que Deus mandou aos israelitas no deserto. Mandou um maná, aliás, Jesus aqui está mencionando maná escolhido. Segunda declaração que muito nos chama a atenção: dar-lhe-ei uma pedra branca. Pedra, ok. Só que ela é branca. Poderia ser verde, poderia ser amarela, poderia ser preta, poderia ser azul, de qualquer cor. Mas o que muito aqui nos chama a atenção é pedra e branca. E aí diz: e na pedra um novo nome escrito. Outra coisa chamativa: novo nome. Aonde? Na pedra branca. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Só aí nós temos 3 códigos. 3 situações totalmente diferenciadas que não é normal estarmos lendo e identificando, e para complicar um pouquinho mais,
dar a correta interpretação. Vamos então por partes. Maná. Maná era comida enviada por Deus. Aqui Jesus está se referindo ao maná escolhido. O que Jesus está querendo dizer aqui? Maná escolhido. Segundo alguns autores bem especializados na área de tipologia bíblica, este maná escolhido fala da própria vida eterna. Oh! Porque o maná vinha do céu. Escolhido fala separado por Deus. Maná escolhido é que ganha simbologia da própria vida eterna. Então, ao que vencer, eu darei o comer do maná escondido, ou seja, o direito da vida eterna. Mas não para por aí. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Pedra na escritura fala de fundamento. Olha que interessante. Pedra na escritura sagrada fala de solidez, fala de base. Mas aí está falando de pedra branca. Na antiga Roma e na antiga Grécia havia um costume de que quando um escravo era redimido e comprado para ser adotado como filho, era dado a ele o quê? Uma pedra branca. Ou, mas que é a aplicação justamente desta pedra branca aqui? Os expertos no assunto em simbologia e tipologia bíblica acreditam que aí é a mudança de status, ou seja, somos filhos de Deus, mas aqui está falando que como filhos glorificados estaremos num nível maior do que estamos hoje, porque lembre-se, hoje estamos sendo santificados, mas no futuro seremos glorificados e, consequentemente, teremos um nome diferente. Hoje eu sou Luiz Prestes, mas depois, com meu corpo glorificado, vivendo para toda a eternidade, eu terei o quê? Um novo nome. É o que está aqui associado nesse texto. William hoje se chama William Carvalho, mas lá na eternidade ele não mais se chamará William Carvalho. Porque esta promessa da parte de Cristo terá que ser cumprida. E olhem, que está tudo associado: maná escondido, pedra branca e novo nome. William. Sobre a Pedra Branca ali, o pessoal fala de três correntes, né? Sobre a interpretação do que seria a Pedra Branca, né? Sim, sim, Do sim, que ela sim. teria como analogia. A primeira é essa aí que o senhor falou, sobre do escravo. Existia aquela sobre o judiciário, quando alguém era julgado e a Isto. pessoa era inocentada, ela recebia uma pedra branca. E muito Exato, pelo exato. contrário, aquele que era condenado, ele recebia uma pedra preta que simboliza que ele estaria, né, marcado como alguém condenado, e aquele que foi inocentado Exatamente. tem a pedra branca. E tem uma terceira que fala dos Jogos Olímpicos, Jogos Atléticos, não sei qual que é a expressão que eles usam, que é aquele que é vitorioso, e aí ele é convidado a participar daqueles banquetes que a elite participava, né, que era custeado ali com dinheiro público. E a pedra seria um passe, um bilhete de entrada ao banquete, né? Eles Exato. associam a primeira teoria da forma que o senhor explicou aí. A segunda seria que, se não me engano, foi Paulo que escreveu os Coríntios, Romanos, Hum. que Sim, sobre sim. nós não pesa nenhuma condenação, então a pedra branca seria um símbolo, né, de que nós não temos condenação sobre nós por estarmos em Exatamente. Cristo. E sobre a terceira eles falam que seria um banquete, né, que nós vamos entrar às bodas e tudo, então por ali temos a pedra branca. E o nome, ainda tem aqueles que discutem que seria o nome de Yahvé, né, que estaria escrito na pedra. Alguns falam que é o novo nome de Cristo, que tem uma referência, se eu não me engano, Apocalipse 19:12, se eu não me engano, que fala que Cristo tem Exatamente, tem um outro exatamente. nome e que ninguém conhece do nome senão ele, né? E que a Pedra Branca possivelmente teria ali o novo nome de Cristo.
E a terceira fala da forma que o senhor falou, que eu acredito que faria mais sentido, né? Que nós, que seria um terceiro, um novo nome individual, né? Que seria dado individualmente a cada um, né? Que eu teria um novo nome que viria nessa pedra branca, que eu acho que é o que faz mais Exato. sentido. As três versões que o William acaba de expor, elas são bem aceitáveis nos meios Sim, teológicos. Entretanto, a primeira, ela é a mais aceita, ela é a mais, vamos dizer, coerente dentro do pano de fundo geral das, porque tudo tem que ser avaliado dentro do pano de fundo geral. O que mais prevalece dentro da visão da hermenêutica e da exegese? Então temos que, esse é um dos princípios que nós vamos conhecer, né? É a questão contextual. Aonde o contexto fala mais alto? Na primeira, na segunda ou na terceira versão, como aqui foi apresentado pelo William. Então, dentro da visão contextual, que vai de Gênesis ao Apocalipse, a que mais prevalece, a que fala mais alto, é a primeira versão. Mas por que a primeira versão? Aí nós vamos entender que uma das leis da hermenêutica e da exegese é a lei dos contextos. Existe o chamado princípio dos contextos bíblicos. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Bom, a princípio seria essa de Josevaldo, a interpretação mais acertada, mais aproximada e mais coerente, se a gente colocar na balança, entende, dos princípios das leis dos contextos bíblicos. Quero ouvir irmão Ednilson. Irmão Ednilson, qual o texto que até hoje, se não conseguiu a correta interpretação, está lutando para ter uma correta interpretação? Aquele texto que tira horas de sono, né? Eu tenho dezenas que até hoje me tiram horas de sono. Que não penso em vocês que eu tenho todos os 31.173 versículos da Bíblia explicados na minha cabeça. Não, 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 não. Tem texto que eu ainda estou viajando longe, já mais de 30, 40 anos e não consigo chegar a uma conclusão. Mas vamos lá. Vamos ouvir irmão Ednilson. Qual o texto que ofereceu mais dificuldade para uma correta interpretação? Pastor Luiz, é o seguinte, há mais ou menos 22 anos atrás, eu trabalhava no setor de tratamento de ácido sulfúrico, aquele líquido da bateria, Sim, sim. a solução. Então, ali, nas minhas horas de vaga, eu sentava ali, ficava tranquilo. E assim, sempre via um irmão lá da Testemunha de Jeová, e sempre ele levava aquelas sentinelas para a gente ficar vendo. Eu achava interessante, ele tinha muitas coisas que dava para aproveitar. E Conheço aquela ali, revista, conheço. aquela revistinha dele. E ele sempre falava que é lógico que geralmente as igrejas sempre pregou que a gente vai morar no céu, né? Correto, E, correto. correto. Então, ele sempre vinha com a revistinha dizendo que nós íamos morar na terra. Certo. Aquela coisa ali. E ali, em 21 de Apocalipse, está escrito: e vi um novo céu, uma nova terra. E aí eu fico pensando, a gente vai morar nesse novo céu ou nessa nova terra? Mas aí é aquilo que nós, se o irmão se lembra, né, na matéria de escatologia, é aquilo que nós batalhamos para aprender um pouquinho. Lembra-se, nós não aprendemos tudo, aprendemos pelo menos o básico. Primeiro, situar a história bíblica dentro do tempo e do espaço. Primeira Uhum. coisa, temos que entender a história bíblica, aonde, neste exato momento, estamos na linha do tempo, né? Uma coisa é você situar a história bíblica na linha do tempo e na linha do espaço. O que é a linha do espaço? Geografia, local físico. Aonde nós estamos hoje? Na linha do tempo, no cumprimento bíblico ou no cumprimento profético. Já estamos na tribulação, estamos antes da tribulação. Já aconteceu o arrebatamento ou não? É minha pergunta que eu faço a todos. O arrebatamento da igreja já aconteceu? Sim ou Não, não? Não. A tribulação propriamente dita e a grande tribulação já aconteceram? Sim ou não? não, O anticristo já se manifestou abertamente, rasgadamente ao planeta Terra, ao mundo? Sim ou não ainda? não. Então estamos localizados no tempo. Então aonde estamos no tempo do cumprimento bíblico? Antes do arrebatamento?
Antes da manifestação do anticristo e antes da tribulação ou grande tribulação. Me acompanhe, por favor. Se estamos no tempo antes de todos esses eventos, então temos que colocar em ordem a cronologia, o andamento dos tempos dentro do seu devido espaço. Quando vai se dar os novos céus e nova terra, como nos ensina Apocalipse, capítulo 21? Vamos lá. Lembra-se que nós estudamos sobre o período da tribulação, que vai acontecer depois da manifestação do anticristo, depois do arrebatamento, entende? Tudo isso depois. Aí entra aquele período terrível, o qual o planeta Terra vai se mergulhar, período de desastres, mortes, tragédias, caos. Se vocês se lembram, o que vai exatamente acontecer no final da grande tribulação? Tem um evento que vai marcar. Vai acontecer algo revolucionário que vai marcar o final da grande tribulação. É um evento que vai gerar vários outros eventos em cadeia. Parece que não, essa matéria de exegese hermenêutica vai exigir com que você se lembre coisinhas que já estudamos lá atrás. É o que eu estou fazendo hoje nessa aula inicial. Tá? Vou repetir a pergunta. Qual será o evento que ele vai puxar vários outros assim como em cadeia? Ele vai ser um evento muito forte e ele vai marcar o final da grande tribulação. Lembram-se? Um evento de grandíssimo impacto. O mundo inteiro vai presenciar, de olhos abertos, este evento. Já estou dando uma dica, não. Retorno de O mundo Cristo? inteiro, repita, O retorno de Cristo? o retorno físico, Sim. Eu só visível. falo o segundo retorno, né? Porque tem o primeiro retorno das nuvens. Isso, perfeito. O retorno visível de Cristo. Aonde exatamente? Em Nova York, em Londres, em Paris, em Roma. Sobre aonde Jesus retorna? Nas oliveiras. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Então, guarde isso aqui. Quando Jesus retornar fisicamente. Agora, eu pergunto, ele retorna sozinho? Ou não? Retorna com os santos, né? Ele retorna com a igreja glorificada, ele retorna com cada um de nós, comigo, nós que estaremos com ele. Então, vai ser o evento chave que vai arrastar vários eventos. Ok. Imediatamente depois do regresso de Cristo à Terra, como nos ensina Apocalipse 1:8, Zacarias capítulo 12, 14, o que vai acontecer? Quase que imediatamente depois do retorno de Cristo à Terra, Batalha? fisicamente falando. Batalha? Não, a batalha vem antes. Lembre-se disso, procure não se esquecer, a batalha do Armagedon ela já está para acontecer. Já está tudo preparado para Israel já está destruir sendo Israel. atacado, ele chega para. Isso, aí Jesus desce e aborta o final desta batalha. A batalha já está praticamente em curso, mas o regresso de Cristo vai ser um evento que vai fechar, vai bloquear o avanço, o andamento dessa batalha, porque se essa batalha prossegue, Israel é completamente destruído. Estão se lembrando? Se a batalha prossegue, Israel acaba, tchau, termina. Mas vem Jesus e aborta essa batalha. Ok, depois que Jesus coloca os pés na terra, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, qual é o próximo evento? Se alguém se lembra. Tem que ficar bem Milênio. claro, irmãos. Estão exercitando um pouco a hermenêutica. O milênio. Um milênio. Mas antes do milênio, o que acontece? Temos ainda 2 eventos. E Julgamento das parece que eu nações. acredito que vocês se esqueceram um pouquinho. Julgamento das nações. Isto, na ordem. Primeiro, o julgamento das nações. Depois, Prisão de Satanás. perfeito, prisão de Satanás. Vou abusar do William. Ou se alguém quiser ajudar o William, seja bem-vindo. Tem mais 2 eventos ligados. Não, o William está corretíssimo. O William está estudando. Olha, o William continuar assim, vou ter que lançar um 75 para agarrar o coração do William. Prisão de Satanás. E aí?
tem 2 eventos ainda ligados, que vocês não estão conseguindo se lembrar. Milênio. Antes do É, milênio, é o reino acontece messiânico, algo. né? Acontece algo. Não, o William está certo. Ó, Jesus desce, julgamento das nações, prisão de Satanás, aí entra a prisão de Satanás, presta atenção. E o milênio tem 2 outros eventos rápidos que acontecem. E parece que todo mundo se esquece desses 2 eventos. E nós falamos, ó, e como falamos, e como falamos, e como falamos. Mas se esqueceram. Reinado de Cristo? Não, Né? não. Vocês se esqueceram. E olha que falamos, hein? Se vocês reverem, fizerem uma revisão nos vídeos das aulas de escatologia, você se lembra o quanto eu Trono bati branco? nessa tecla. Não! Volta a Fez. fita, William, volta a fita. Não Vamos. perde 75, William. Vai no caminho de 75. Isso aqui é um teste de hermenêutica e de exegese. Não tá me Depois, recordando, não, viu? olha, depois do juízo das nações e da prisão de Satanás, antes do milênio, se quiser anotar, anote, está lá na apostila de escatologia. Você não pode esquecer disso. Jesus vai gastar 30 dias para limpar o templo profanado pelo anticristo. Lembraram-se? Jesus vai gastar 30 dias para limpar o templo profanado pelo anticristo. Como assim? O anticristo vai sacrificar uma porca lá dentro do lugar santíssimo. E depois, olha só, ele vai gastar 30 dias. Aí ele vai tomar exatamente 45 dias para julgar as nações. Vai ser um espaço de 75 dias entre a descida dele à terra e o início do milênio. Vocês não podem se esquecer disso. Vai haver um espaço de 75 dias. Desceu Jesus. 30 dias ele vai gastar para limpar o templo da profanação do anticristo. Imediatamente fechados os 30 dias da limpeza do templo, ele vai gastar 45 dias julgando as nações. Aí Satanás já está preso e aí começa um milênio. Começa o milênio, 1000 anos de Jesus na terra. Depois que acaba o milênio, pertinho de acabar, Satanás é solto. Diz a Bíblia que vem fogo do céu, consome Satanás, não consome em matá-lo, mas assim, pega Satanás de jeito e o arremessa no lago de fogo e enxofre. E aí? E depois do milênio, vem o quê? Na ordem. Satanás é solto, ele faz a última rebelião e é lançado no Lago de fogo e lago de enxofre, fogo. perfeito. E Aí depois depois é o disso? trono branco. Aí sim, é o trono branco. Aí ressuscitarão todos os mortos ímpios. Sim. Que ainda estavam aguardando o julgamento dentro desse espaço de 1000 anos, ou mais de 1000 anos, né? Porque eles estão mortos bem antes da tribulação. Perfeito. Como também na tribulação vão morrer ímpios que vão direto para o inferno transitório temporário. Agora, presta atenção. Entra o trono branco. Terminando o trono branco, imediatamente começa qual o período da história bíblica? Novos céus Nova terra. e nova terra. É aí, irmão Ednilson, que os testemunhos de Jeová complicam não a nossa vida, mas a vida de muita gente que pouco ou nada conhecem da linha do tempo e do espaço dos acontecimentos bíblicos. Então, Apocalipse capítulo 21 acontece exatamente depois, em seguida, terminou o julgamento do trono branco, aí entra novos céus e nova terra. Então, a resposta é: vamos morar no céu? Sim. Mas de que forma? Na Nova Jerusalém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas quando vai ser isso? No período do milênio. Como é que é? Lembram-se que nós falamos que no milênio a Nova Jerusalém vai estar flutuando em cima da Jerusalém terrestre e só os salvos, os glorificados que vão ter acesso
as duas Jerusaléns, a da terra e a do céu? Oh, a nossa casa já está preparada lá. Se você abrir mão da tua casa, é um problema seu. Eu ainda não abri mão, não. Na casa do meu pai há muitas moradas, então a minha já está lá preparada. A de vocês eu acredito que também. Então nós vamos ter acesso a essa Jerusalém. E nós vamos ter esse acesso no milênio. Oh, céu e terra. Nós vamos estar nas duas dimensões. Só que a partir do capítulo 21 do Apocalipse vai mudar tudo. Como é que é? Como vai mudar? Céu e terra vão desaparecer. Vai ser só uma única dimensão. Terra. Quer uma prova? Apocalipse capítulo 21. Vamos lá, rapidinho. Isso aqui é só uma introdução, gente, para a gente entender a importância da correta interpretação do texto. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vamos ler com atenção e interpretar o que nós estamos lendo. Agora, eu só posso interpretar aquilo que eu entendo. Concordam comigo? Sim ou não? Eu só posso interpretar aquilo que eu entendo. Se eu estou lendo algo que eu não entendo, como é que eu vou interpretar corretamente? Não tem como. Então Não vamos viu lá. os testemunhos de Jeová, né? Hein? Porque senão fica na situação dos testemunhos de Jeová, ué. Que Deus fez o céu Exatamente, para mãe ele. Denilson. Fica na mesma situação dos testemunhos de Jeová. E não se assuste, mãe Denilson. Tem muito bom crente, crente cheio das boas intenções. Está na mesma situação dos testemunhos de Jeová, na mesmíssima, porque não estão tendo problema. Aliás, estão tendo problema da interpretação. Olha só. E vi um novo céu e uma nova terra, que é tudo novo. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tem nada a ver com aquele céu, com aquela terra que eu e você conhecemos. Aqui é tudo novo. E o mar, escute, já não existe. Opa! Porque mar na Bíblia fala de quê? Tanto de multidões, nações, como de divisão. Versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Está corretíssimo. Então ela estava no céu, mas ela começa a descer. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Presta atenção no versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que isso quer dizer? Que agora a Nova Jerusalém desce definitivamente para onde? Para a terra. Isso quer dizer que a Jerusalém terrestre já não mais existe. Uau, não mais existe. Porque se existisse, você faria menção dela. Então está falando só de uma. Então, uma vai ocupar essa nova criação. E é a nova que desce do céu. Então ela desce para ocupar agora na terra o seu lugar definitivo. Versículo 5, para a gente avançar um pouquinho, porque isso aqui é muito interessante. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, esta vai ser uma nova criação, tudo diferente. Tudo diferente. Entendeu onde nisso? Então, nós temos que ter muito cuidado quando fazemos leitura de um texto e sempre temos que perguntar: quem, o que, quando e onde? Temos que identificar o tempo do texto, o espaço do texto, quem está envolvido no texto e se tem algum destinatário específico no texto. Evaldo, um texto que tu tens quebrado a cabeça ou já conseguiste a correta interpretação, ou algum texto que ainda continuas quebrando a cabeça e não conseguiste a correta interpretação. Vamos lá, se tu tens em mente. Tem bastante texto, pastor. Selecione um, pelo menos um, somente um. Vou falar Salmo 25. Salmo 37. Salmo 25. Não. Vamos ao 37. Salmo 37. 25, verso 27. Não, pastor. Salmo Pastor. 20. Sim. Salmo 37.
Oh, desculpe. 37. Verso 25. 37, 25. Uhum. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Qual a dificuldade que tu encontras nesse texto? Quando ele fala da a sua descendência mendigar o pão, porque não vai não terá assim necessidades, não vai passar necessidades, essas coisas. Vamos interpretar corretamente o texto? Fui Uhum. moço. Quem está falando nesse texto? Quem está falando? Primeiro vamos identificar quem está falando neste texto. Jesus, o Pai, algum importante personagem de Israel? Quem está falando esse texto? Aqui, Davi. Davi. Então é Davi. Davi que está falando. Fui moço. Uhum. E agora sou velho. Uhum. Aí Davi continua. Mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Primeira coisa é Davi quem faz essa declaração. Segundo, Davi aqui expõe as duas fases da vida dele, quando era jovem e agora velho. Provavelmente Uhum. Davi aí tinha mais de 80, 90 anos de idade, embora a Bíblia não nos dá uma linha cronológica exata. Mas ele faz uma declaração muito impactante. Mas nunca vi desamparado o justo. Uma coisa é o justo passar necessidade, e outra coisa é estar desamparado. Temos que ter muito cuidado com essas duas palavras. Passar necessidade, aleatoriamente, de vez em quando, alguns de nós passamos. Como não? Claro, somos seres humanos. Vamos ter uma necessidade aqui, uma necessidade acolá, uma escassez aqui, uma escassez lá. A vida é feita de quê? De fases, de etapas. Concorda comigo, irmãos? A nossa vida é feita de etapas, de fases. Vai haver aquela etapa, aquela fase difícil, que eu tenho certeza que você já viveu. Uma etapa muito difícil, uma etapa de escassez, parece que você não tem saída para onde, entende? Mas aqui Davi está fazendo uma afirmação bíblica muito séria. O que ele diz? Mas nunca vi desamparado. O que é uma pessoa desamparada? Vamos lá, vamos interpretar essa palavra. O que é uma pessoa desamparada? Sem amparo, sem suporte, sem ajuda, Sem amparo, sem suporte, sem ajuda, jogada completamente de lado. Concordam? Sim ou não? Totalmente sem nada, zero, acabou. Nem a sua descendência. O que é a descendência? Filhos, netos, bisnetos, suas gerações. E aqui ele olha a declaração que ele faz. Nem a sua descendência, o quê? Mendigar o Ao pão. quê? Isso aqui é forte. Aqui é forte. Passar dificuldades, escassez, necessidade não tem nada a ver com mendigar o pão. Cuidado, os teólogos da prosperidade são especialistas em colocar essas palavras em outro jeito. A sua descendência pode estar passando lutas e dificuldades. Mas é a minha pergunta: sua descendência já mendigou o pão? O que é mendigar o pão? Ir na rua pedir esmola e pedir um pedaço de pão, literalmente. Nenhuma das nossas descendências tem, a menos que você tenha algum histórico da sua família que alguém esteja mendigando o pão. Aí é outro assunto, aí não tenho aqui como questionar. Mas a nível de promessa geral, de promessa genérica, o que Deus aqui está nos ensinando através das palavras de Davi. Se nós, como servos de Deus, estamos servindo a Ele, não é? Nos esforçando a fazer a sua vontade e agradar o seu coração, temos a garantia desta promessa ser cumprida. É como a famosa maldição generacional. Já ouviram falar da chamada maldição de família? Tem pessoas que ficam paranoicas com o negócio de maldição de família. Mas está lá em Gálatas capítulo 2, que quando eu conheço a Cristo Jesus, todas as maldições
são lançadas na cruz do Calvário e param em mim, param em você, que conheceu a Jesus Cristo. Pode que a sua família tenha uma maldição de família, digamos, de alcoolismo, de drogas, de prostituição, ok, tá vindo lá de trás, do teu bisavô, do teu tataravô, mas quando chegar em você, para. Sabe por que para? Porque você conheceu a Cristo, você experimentou a Cristo, você experimentou a vida eterna, então para tudo em você, e cumpre-se Gálatas capítulo 2, todas as maldições são lançadas no madeiro, é a mesma coisa da descendência do justo, a descendência do justo não vai mendigar um pão, a menos que você saia dos caminhos do Senhor. Oh, essas são promessas condicionais. Debaixo de condição. Quantas promessas vocês acreditam, ou já estudaram, ou já ouviram falar que possui a Bíblia? Ninguém tem ideia? 6.286 promessas. 6.286 promessas. Todas elas, 92%, são condicionais, debaixo de condição. 8% são incondicionais. O que isso quer dizer? Com promessa condicional. Se fizerdes, se ouvires, se atentares, se obedecerdes, se cumprirdes. Alô? Essas são condições. Cumpra as condições, a promessa se cumpre. Não cumpra as condições, a promessa não se cumpre. Então, esta palavra que o Evaldo agora nos colocou, o Salmo 37, 25, é uma promessa condicional, ok? Irmão Marcos, algum texto que eu gostaria de mencionar, aquele texto que tem deixado o irmão incomodado. Ele deve ter vários, mas seleciona só um só. Tá. Mateus 3:11. Mateus 3:11. O finalzinho dele, né? Que João Batista batiza nas águas, mas Jesus vai batizar, e lá aquele finalzinho, que vai batizar com fogo. Tem pastores que defendem que aquilo ali é um juízo, tem pastores que defendem que é o batismo de calor do Espírito Santo. Isso me deixa muita dúvida. Ok, é fácil aqui resolver. Essa expressão, ela é explicada pelo versículo 12, e a gente vai aprender isso. É um dos princípios da hermenêutica bíblica. Nenhum texto, preste atenção, se quiserem já anotar, está lá na frente, nas páginas da nossa apostila está explicado isso aqui. Nenhum texto pode ser interpretado fora do seu contexto. Isso quer dizer o seguinte: o texto que o irmão Marcos Tavares menciona é Mateus 3:11. Mas qual é o contexto? Os versículos que estão antes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e os versículos que estão depois, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí vai. Se o texto fala do mesmo assunto como fosse uma sequência lógica, você vai identificar facilmente como o contexto. Então vamos identificar qual é o contexto do versículo 11. Vou ler de novo o versículo 11. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então ele está falando aqui de arrependimento, correto? Água ligada com arrependimento. Procurem manter essa conexão aqui. Água, arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, presta atenção no versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro, e o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e não se apagará. Vamos analisar o versículo 12. Ele tem na sua mão o quê? Uma espada. Jesus falou aqui nesse texto. O que ele tem na sua mão? Pá. Para que Uma serve pá. uma pá?
Qual a função básica de uma pá? Cavar. Cavar ou também separar. Anote isso aí. A função básica de uma pá é cavar ou separar. E limpará a sua eira. O que é uma eira? Alguém sabe o que é uma eira? Olha que importante. É um espaço de terra dentro do qual você pode acumular grãos, você pode acumular produtos. Isso é um espaço chamado eira. Era muito comum na antiga Palestina o uso das eiras para guardar trigo, para guardar soja, para guardar algodão, para guardar. É como fosse um celeiro a campo aberto. Tem os celeiros fechados, que hoje conhecemos, e os celeiros abertos, que eram chamados de eira. E recolherá no celeiro, aí está falando de celeiro, já é um local coberto, o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Agora, analisa comigo o 11 e o 12. Isso aqui não é armação minha, não. Isso aqui é interpretação pela hermenêutica. No versículo 11 e no versículo 12 tem uma palavra em comum que se repete. E o 12 interpreta o 11. Qual seria essa palavra comum que está no versículo, nos dois versículos, no 11 e do 12, mas essa palavra no 12 já interpreta o 11? Fogo. Fogo. Analisa comigo. Fogo. Fogo no versículo 12 tem o sentido de quê? Juízo. É o mesmo aplicado no versículo 11. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Não, mas aí nesse caso não seria ou com fogo? Não. Analisa comigo. E com fogo, não é ou. Uma coisa é usar ou. É uma conjunção alternativa. E é uma conjunção conclusiva. Então ele aqui está falando, ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, qual o trabalho que ele faz na nossa vida? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós não aceitamos a ação do Espírito Santo, que quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, está me acompanhando? Qual é a outra situação que vai se abrir, que vai se desencadear? Condenação. Então, Jesus vem trazer tanto o Espírito Santo para convencer, perdoar, salvar, resgatar, transformar, como também ele vem enviar o Espírito Santo para condenar. E a condenação implica na rejeição da oferta que ele nos faz através da mensagem de salvação. Eu sei que essa parte é um pouquinho polêmica, mas nós temos que entender a interpretação através dos contextos. Nós vamos usar isso em outros textos lá na frente, mas esta é a explicação contextual mais acertada. E ele vos batizará com o Espírito Santo, arrependimento, salvação, justificação, libertação. Recusou? Com fogo, juízo, afastamento, já condenação. Vamos avançar um pouquinho? Sim, avance, irmão Marcos. Então seria errado eu orar assim, Espírito Santo, me batize com fogo. Plano bíblico, sim. Pelo plano bíblico, se a gente for trabalhar em cima deste texto e contexto, sim. A menos que o irmão use um texto em separado que não abranja este contexto. Há outros textos que falam da manifestação do Espírito Santo com poder, mas não necessariamente ligado a esse contexto. Por isso temos que ter muito cuidado. Qual o texto que eu estou usando e qual a implicação com o contexto imediato? Essa é uma regra da hermenêutica. Nenhum texto pode ser interpretado deliberadamente, sozinho e isoladamente. Ouviram falar de um ditado? Texto fora de contexto gera o quê? Gera o quê? Pretexto. E hoje estamos ouvindo pretextos em demasia. Vamos avançar para a página 2?
Eu estou indo bem devagar hoje, porque essa matéria aqui vai mexer forte com a cabeça de todos. Portanto, o estudo da hermenêutica e da exegese tem que ter uma importância. Não estamos aqui tomando um tempo em debalde, um tempo em vão. Estamos estudando a segunda mais importante matéria da teologia, ou por que não dizer, uma das mais ou a mais importante depois da escatologia. Convém que leiamos o texto de Atos 26, 8, 26, 35. Aqui, pelo menos, vamos chegar a 3 cruciais conclusões quanto a uma correta interpretação do referido texto. Lembre-se, vou resumir o texto de Atos 8, 26 ao 35 por causa do tempo. Estava um eunuco, um funcionário de Candace, rainha da Etiópia. Estava por ali, naquela região da Palestina. Ele estava lendo um rolo do Antigo Testamento. O que ele estava lendo, gente? Se lembram? Isaías, se não me engano. Isaías. Mas qual texto exatamente que aquele eunuco, chama-se eunuco de Candace, Se estava não me lendo? engano, ele estava lendo sobre os sofrimentos a profecia, né? Sobre os sofrimentos de Os Cristo. sofrimentos de Isaías Jesus. E aonde está isto? 53, eu acho. 53, perfeito. Ó, Então, o eunuco de Candace estava lendo o capítulo 75, hein? Aqueles que ficou lá 53. para trás. Isto, capítulo 53 de Não, Isaías. 75 pontos os que ficaram. Calma, vou chegar lá, William. Calma, eu vou fechar. Eu sei que o William está com uma fome hoje. Parece que o William comeu o bacalhau do Natal por antecipação e o William está com sede, mas calma. Antes do Natal eu vou te dar esses 25. Fica tranquilo, né? Os 75 vai aterrissar na tua área. O eunuco de Candace, segundo o texto, minha pergunta, ele entendia o que lia? Sim ou não? Ele questionou a Filipe. Como eu entenderei se não me ensina o que estou lendo aqui? Aí que faz Filipe? Filipe começa a debulhar, a esclarecer, a explicar de que e de quem se tratava o texto. Depois que Filipe explica sobre quem ou o que explicava o texto, o eunuco se maravilhou e diz a Escritura que Filipe é transladado quase que 80 quilômetros de distância para uma cidadezinha chamada Azoto. É o que diz a Escritura no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ok, o que nós aprendemos desta experiência do eunuco de Candace com Filipe? 3 coisas. Olha aqui, está aqui na apostila. O próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Irmãos, todos nós vamos ter dificuldade com outro texto. Não serão todos os textos que você e eu vamos ler assim e automaticamente temos uma imediata interpretação. Por isso que temos que todo cuidado é pouco. Segunda coisa que aprendemos, a arma principal do soldado cristão são as escrituras sagradas. E se desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que tipo de soldado será? É uma incoerência, por exemplo, você dá uma pistola 21 na mão de um soldado, se ele não sabe usar a pistola, não sabe como carregá-la, não sabe como travar o gatilho, não sabe como carregar. Concorda comigo? É uma incoerência. É uma incoerência dar um púlpito para alguém trazer uma mensagem, um ensino, uma pregação ou mesmo uma saudação. Se ele não sabe usar esta arma, é uma incoerência. Mas se vê demais isso. Demais. Homens e mulheres com muita vontade de falar, mas com pouco aproveitamento no correto uso desta arma. Isso aqui é uma arma. Alô? Isto aqui é uma arma chamada espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No momento que sei usar um pouco essa arma, tem um pouco de propriedade da parte de Deus de manejá-la. Por isso que diz lá em 2 de Timóteo 2,15, né? Que nós temos que ser os chamados obreiros aprovados, que não temos vergonha de manejar a palavra da verdade. Mas muitos de nós não sabemos nem o tamanho do calibre da arma que nós temos. E muito menos saber como carregá-la ou descarregá-la. Então, nós aprendemos que o soldado tem que conhecer o valor da arma que tem.
Terceira coisa que aprendemos: as circunstâncias variadas que contribuíram na elaboração do maravilhoso livro exigem do expositor que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, de acordo com os princípios hermenêuticos e exegéticos. Agora vamos chegar aqui rapidamente a duas conclusões. Preste atenção. Duas conclusões. Primeiro, faz-se necessário tomar as palavras no sentido que indica que aponta o contexto, ou seja, os versos que estão antes e depois, é o que eu acabei de falar, a lei dos contextos. Depois daquele texto que se estuda, é importante consultar o texto imediato e remoto. O que é o texto remoto? Textos ou versículos que falem do mesmo assunto. Quem de vocês, no finalzinho da Bíblia de vocês, deixa eu ver aqui, tem algo parecido com o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Uma pequena concordância bíblica. Vamos lá. Alguém aí tem uma pequena concordância? Tá lá no finalzinho. Josevaldo já levantou porque já está sabendo, já conhece a Bíblia, ou uma das muitas Bíblias que o Josevaldo tem. De repente, Josevaldo aí tem uma coleção, ele está segurando para ninguém saber. Não, eu tenho 18 boas Bíblias de estudo. Ninguém toca. Tá certo, Josevaldo? Não é questão de ser egoísta ou ciumento, não, mas em se tratando de Bíblia de estudo, se emprestar dá problema. Tu sabes disso, né? Eu caí na bobagem pelo bom coração de emprestar a Bíblia. Hoje eu não empresto nem um alfinete, não porque eu seja mão fechada, mas... Vamos lá. Quem aqui, além do Josevaldo, tem lá no finzinho da sua Bíblia uma pequena concordância bíblica? Irmão Marcos tem, Evaldo tem, o William não sei se tem, lá no finalzinho da sua Bíblia. Irmão Edith, todos têm. Qual é a função de uma concordância bíblica? Ela nos ajuda a localizar a frequência ou a ocorrência das palavras bíblicas. Por exemplo, quando eu quero saber aonde na Bíblia está registrada a palavra fé, aonde na Bíblia está registrada a palavra perdão. Então, na medida que você encontra nessa concordância as palavras em ordem alfabética já catalogadas, você já vai saber que naquele versículo, você vai ter a localização daquele assunto. Perdão, salvação, amor, está tudo relacionado com as palavras. Ok. Como, por exemplo, aqui, estou dando esse exemplo para nós mencionarmos essas situações. É possível provar com a Bíblia Sagrada o ateísmo. Como é que é? Sim, senhor. Pois nela se encontra a afirmação. O Salmo 14, presta atenção comigo aqui, ó. O Salmo 14:1 e 53:1 está escrito: não há Deus. Está na Bíblia. E o que isso quer dizer? Que está provando que há o ateísmo, que existe o ateu. O que é o ateu? A pessoa que nega a existência de Deus. Romanos, aqui pega. Vamos abrir em Romanos capítulo 7. Meu Deus, aqui pega. Aqui que começamos a esbarrar-nos em cima de vários probleminhas. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Vou pedir que vocês abram, por favor, Romanos 7, 1, 6. Aqui nós vamos ter alguns probleminhas. Meu Deus, misericórdia. Vamos lá, espero que todos abram Romanos capítulo 7. E vamos ler do verso 1 ao verso 6. Aqui temos alguns probleminhas. Todos abriram lá em Romanos capítulo 7, verso 1 ao 6. Vamos lá então ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? É uma pergunta que Paulo faz no versículo 1. Aí ele continua. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei,
pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu vou dar um tempinho para vocês. Quantas vezes a palavra lei aparece em todos os versículos? Versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. Quantas vezes aparece a palavra lei? Podem contar. Isso aqui é muito interessante. Aqui um rápido exercício de hermenêutica. 8. 8 vezes. Vamos conferir? 2 vezes no versículo 1. Confere? 2 vezes no versículo 1. Alô? Confere ou não? 2 vezes no versículo 1. 2 vezes no versículo 2. Confere, gente? Estão me acompanhando? 2 vezes no versículo 2. Uma vez no versículo 3. Uma vez no versículo 4. Uma vez no versículo 5. E uma vez no versículo 6. Então, estão me acompanhando, gente? Ou tem alguém fora de sintonia comigo? Vou repetir. Eu encontro a palavra lei 2 vezes. No versículo 1. Conferiram? 2 vezes no versículo 2. E uma vez só. Uma única vez. Nos versículos 3, 4, 5 e 6. Aí eu faço a pergunta lá na apostila. De que lei fala o apóstolo? Como é que é? Preste atenção e se quiser anotar em algum lugar. Essas 8 ocorrências da palavra lei são 8 modelos diferentes de lei que a Bíblia Sagrada nos ensina. Como é que é? Eu vou repetir. Cada uma dessas 8 ocorrências de Romanos 7, 1, 6, na qual encontramos 8 vezes a palavra lei, são 8 tipos de lei que a Bíblia Sagrada nos ensina. E nós vamos aprender lá na frente. Então temos aí um grande problema. Se nós não soubermos qual tipo específico de lei que aqui se aplica, poderemos ter um gravíssimo problema de interpretação. Concorda comigo? Gravíssimo. Não é grave, não. Gravíssimo. Porque a lei que fala em Romanos 7:1, não é? Pois que fala os que sabem a lei. Aqui é uma lei. Que a lei tem domínio sobre todo o tempo que vive. Aqui uma outra lei. 2 leis diferentes. Aí vem no versículo 2. Está-lhe ligada pela lei. É outra lei. Mas o morto marido está livre da lei do marido. É outra lei completamente diferente. Então aqui são 8. 8. Meu Deus, calma, você não viu ainda nada. Você vai ter a ligeira impressão que você tem uma outra Bíblia na sua mão. Que isso, pastor? Não estou brincando, estou falando que essa é a matéria, uma das mais, por que não dizer a mais importante da teologia. No momento que você não conhece o funcionamento da correta interpretação, você pode dar qualquer tipo de interpretação a qualquer texto. E aí cai no probleminha que o Ednilson falou. Você vai ser, sem querer, um testemunho de Jeová, um mórmon ou um adventista do 7º dia. Sem querer. Por desconhecimento de causa. Ponto 2. Vocabulário do escritor. Sim, Edivaldo. Sim, Josevaldo. Sim. O pastor, no original grego, essas 8 leis aparecem da mesma forma ou de formas diferentes? O mais estranho, e essa é a problemática do grego koiné, é a mesma palavra, nomos. É a mesma. Só que o grego, ele é um idioma muito elástico. Ele pode ter uma palavra até 25 significados.
Aí mata. Aí você tem que descobrir qual daqueles 25 significados é corretamente aplicado. Aí você detecta pelo contexto. Que é diferente do hebraico. O hebraico é para cada palavra um significado. Compreende? O hebraico ele é mais específico. Cada palavra hebraica tem um significado específico. Agora, cada palavra grega pode ter até 25 significados. E aí arrebenta. É fácil, por um lado, você ler grego, mas é mais complexo a interpretação, porque a interpretação no grego ela exige demais a visão do contexto. O hebraico também exige, claro, mas o hebraico tem um pequeno facilitador, que você vai pelo significado específico. Existem, deixo bem claro, Josivaldo, existem poucas palavras no hebraico que são praticamente as mesmas, mas com 4, no máximo 5 significados, que já fica mais facilitado o trabalho. E aí você detecta também pelo contexto. Mas o grego ele é um pouquinho mais complicado. Você tem que trabalhar muito pela lei dos contextos, para descobrir qual o contexto desta palavra aqui, 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 aqui e aqui. O hebraico você vai ter essa dificuldade, só em menor escala, porque ela tem palavras muito mais específicas. Deixa eu dar um rápido exemplo. A palavra dia no hebraico é ion, ion, Y-O-M, mas ela só tem o quê? 4 significados. 4. Já a palavra lei tem 8, no caso no grego. A palavra cosmos, mundo, no grego, tem 5. Entende? Então, o grego tende a ser um pouquinho mais complexo nesse aspecto. Mas a gente vai lançar a mão dos recursos que a hermenêutica nos dá para, como, por exemplo, fechar o cerco e facilitar ao máximo a correta interpretação daquela palavra dentro do seu contexto. O vocabulário do escritor. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido ordinário e é absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, é um exemplo. É importante, a título de observação inicial tão somente, atentarmos às diferenças de tradução deste texto, as quais podem gerar alguma dificuldade quando viermos a realizar a hermenêutica ou exegese do mesmo. Eu vou concluir a aula batendo muito nessa tecla da tradução do texto. Preste atenção no que eu vou falar aqui, já falei isso em outras aulas. Uma coisa é você ter uma Bíblia de estudo. Essa aqui na minha mão é uma Bíblia, chamada Bíblia Obreiro Aprovado, tem APA Cristã, tem vários recursos. Mas olha aqui a tradução. Estão vendo aqui a tradução? Essa é a tradução, ó. Almeida, Revista e Corrigida. A maioria das Bíblias de estudo ou Bíblias não de estudo, elas trazem a tradução aqui na frente ou aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, aqui está a tradução. Essa aqui é a tradução. Essa, como é uma Bíblia de estudo, está identificando-se. Bíblia, Obreiro Aprovado. Qual a tradução? Almeida, Almeida, Revista e Corrigida. Procure ter esse hábito. Se você tem uma Bíblia, procure identificar qual a tradução da Bíblia que você tem. Importantíssimo. Segundo, procure ter pelo menos 2 diferentes traduções. Pelo menos 2. Quem puder ter 3, muito melhor. O que é, pastor? Eu tenho que fazer unidunité salameninque? Não. É porque você vai trabalhar com comparações e descobrir que entre as duas existem diferenças, prós e contras. Então, qual seria hoje a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa? Temos duas. ARA, Almeida Revista Atualizada. ARA, Almeida Revista Atualizada. E temos a ARC 2009,
Almeida, Revista Corrigida do ano, edição de 2009. Poderia mencionar a ACF, mas a ACF já ficou um pouquinho para trás, a Almeida Corrigida Fiel, em relação à ARC 2009, que está muito boa. Ela está dando de goleada com respeito a Almeida Revista Corrigida. Vamos aqui olhar para o texto, você vai ver agora algumas diferenças importantes. Esse texto na ARA diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Para nossa felicidade, aqui a palavra lei tem o mesmíssimo significado. É a palavra grega nomos, mas aqui o significado é exatamente o mesmo. Mas mudando a tradução, muda a ênfase. Olha só, na contemporânea, que a Bíblia Thompson diz o seguinte: todo aquele, ao invés de dizer pratica, comete. É sinônimo? É sinônimo. Mas muda um pouquinho, ó. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Na letra C, a gente vai terminar já em 10 minutos. Em um dos mais conhecidos textos originais em grego, que é o texto Nestlé Aland, da United Bible Society, nos revela. Virando a página, você vai ver o texto como está no grego koiné. A transliteração, o que é transliteração? É como se pronuncia. Tá? Você aqui não se preocupe que você não vai receber agora aulas de grego. Mas é assim como está no grego koiné, e assim se lê, ó. Pas, ropoion, terramartian, kaiten anomian, poien, kairrehamartia, extingue anomia. Vocês percebem que eu sublinhei duas palavrinhas gregas, anomian e anomia, quer dizer lei, é exatamente a mesma palavra grega. O grego tem declinações, né? A palavra original é nomos, e as declinações são anomia e anomia. Ok. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, e vocês vão ver que há uma diferença, e essa diferença dá dor de cabeça. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vou esperar que todos abram em primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vou esperar que todos abram, porque aí temos um probleminha por causa da tradução. Primeira carta de João, capítulo 3. Perfeito. Todos abriram? Primeira carta de João, capítulo de número 3. Vamos lá, então. A partir do versículo 4. Algumas traduções trazem assim, ó, presta atenção. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, diz a minha tradução, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, versículo 7. Ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem pratica o pecado e do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tem traduções que diz: qualquer que é nascido de Deus não pode pecar. Você tem essa tradução? Tem uma tradução que diz A minha no tá não versículo... peca. Repita. A minha tá não peca. Não peca. Preste atenção. Olha que declaração forte. Não peca. Eu vou ler de novo aqui na minha tradução.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Na versão do William, está bem forte. Qualquer que é nascido de Deus não peca. Além do William, quem de vocês tem essa tradução? Só o William que foi sorteado com essa tradução. ACF. É a ACF. Olha só, Almeida Corrigida Fiel. Ela tem falhas, claro que tem, como as demais. Então nós temos que procurar interpretar traduções ou versões que estejam no meio termo em relação tanto ao original do grego koiné, como as leis da hermenêutica. A bem da verdade, irmãos, não pecamos voluntariamente. Fazer essa afirmação, que nós, sendo nascidos de Deus, não pecamos, soa um pouco herético. Sim ou não? É o mesmo que dizer, Moedinils conheceu Jesus, teve uma experiência com Jesus e ele não pode pecar de jeito nenhum. Mas claro que ele continua pecando. Claro que o irmão Marcos Tavares continua pecando. Claro que o Josevaldo continua pecando. Claro que eu continuo pecando, porque é a nossa deficiência humana. É o nosso default, é o nosso defeito de fabricação depois do Jardim do Éden. Alguém está me entendendo, gente? Então temos que ter muito cuidado com as traduções, porque as traduções vão trazer algumas pequenas dores de cabeça. Deixa eu dar mais dois exemplos, para a gente depois dar um fechamento de traduções, que isso tem que ser analisado à luz da hermenêutica. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações sobre a idade de um rei de Israel, que na Bíblia está totalmente errada, segundo a tradução. Seria o rei Amazias. Deixa eu ver aqui no livro de Segunda de Reis, capítulo 15. Só um momentinho. Ok. Segundo de Reis, capítulo 8, versículo 26. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo de número 26. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo de número 26. Quem pode ler em voz alta, por gentileza? Só como exemplo de conflitos que as traduções podem nos dar. Segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 26. Aí fala de Acasias, não Amazias, perdão, Acasias, rei de Israel. Quem pode ler? Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atália, filha de Onri, rei de Israel. Com quantos anos começou a reinar Acasias? Anotaram a idade? Com quantos 22 anos? anos. 22 Anote aí. anos. Agora você vai se impressionar com o que está lá em 2 de Crônicas 22, 2. Qualquer um de vocês pode ler para mim, por favor? 2 de Crônicas 22, 2. Quem achar pode ler, por favor? 2 de Crônicas 22, 2. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri. Quem foi esse rei que 2 de Crônicas 22, 2 está mencionando? Se lembra? Fala de Acasias, O mesmo Acasias. Perceberam a filho de Jorão, contradição? rei de Judá. Perceberam a contradição? O texto de 2 de Reis 8, 26 fala 22 anos. Anotaram? Ou não? E o texto de 2 de Crônicas 22, 2 fala 42 anos. Perceberam a diferença?
Isso está comum na maioria das Bíblias, Na Almeida Revista Corrigida. Diga, irmão Marcos. Na minha tá 22. Porque a sua não é Almeida Revista Corrigida. E nem Não, a ACF. a minha é NVT. É a NVT, porque a NVT já foi corrigida. A correção foi feita na NVT, na ARA. Algumas conseguiram fazer as correções devidas, mas a grande, esmagadora maioria das traduções da Bíblia mantém esse erro de copista, que dá uma confusão tremenda. Aqui nós estamos mencionando uma das ferramentas, dentre várias que vamos usar na área da hermenêutica para nós fazermos a correta interpretação e detectar problemas de copista. Então, aqui é só um exemplo. Tem mais de 600 textos, versículos com esses probleminhas dentro da Bíblia. Mas, irmãos, é muita coisa. São mais de 600 textos. Por isso a necessidade do uso da hermenêutica e da exegese para nós fazermos uma correta interpretação. Vamos fechar aqui agora? Vamos fechar? Já são 10 horas? Pastor, Sim. na minha Almeida Revista atualizada já está corrigida já. 22 Sim. anos. Isto, porque a Almeida Revista Atualizada é a que usa o chamado Textus Receptus. O que é o Textus Receptus? Texto recebido. Então, ela é a melhor cópia dos textos originais, que já não mais existem, não é? Os chamados autógrafos. Por isso que a ARA foi a primeira a apresentar o texto como ele foi escrito originalmente, pelos autógrafos. Mas por que a diferenciação? Que ao passar dos anos, houve muitas perdas de manuscritos e, consequentemente, alguns não foram preservados na sua originalidade, entende? A Almeida Revista Corrigida não foi baseada no Textus Receptus, foi baseada na Septuaginta, que também tem problemas. Outras traduções, como a NVI, foi baseada na Vulgata Latina, que tem problemas. Então, a hermenêutica vai nos ajudar a filtrar esses problemas de tradução e a nos ajudar a visualizar mais pelo contexto, como também usando a ferramenta da exegese. Muito boa a colocação do Josevaldo, nós temos que ficar ligados. Por isso que é interessante você ter pelo menos 2 traduções da Bíblia a título comparativo. Deixa eu fechar aqui no ponto 3 da apostila. O intuito do escritor. É preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas em sentido literal ou figurado. Para não incorrer em erros, convém também deixar guiar-se pelo pensamento do escritor e tornar as palavras no sentido que o conjunto do versículo também indica. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre qual as maneiras de correta interpretação temos, como na Bíblia, quais são os níveis de linguagem. Se quiser anotar, são 3 os níveis de linguagem. A gente já falou alguma coisa aqui já para dar o pontapé inicial. Mas existe o significado simbólico, o significado figurado e o significado literal. Quando você lê um texto, como você detecta que aquele texto está trazendo um significado simbólico, figurado ou literal? E aí nós vamos entrar com um exemplo. O Evangelho de João, capítulo 10, versos 9, 10 e 11. Pode anotar aí. Até um trabalhinho de casa. Nós não vamos entrar ainda nos exercícios, não. Até é um trabalhinho de casa. Evangelho de João, deixa eu conferir direitinho se é este o texto. Pode ser que eu esteja dando um texto errado. Evangelho de João, capítulo 10. Tá certo. Versículos 9, 10 e 11.
Nos versículos 9, 10 e 11, eu gostaria que vocês descobrissem qual é o significado simbólico, qual é o texto que apresenta o simbólico, qual o versículo que apresenta o figurado e qual o versículo que apresenta o literal. Mas como é que eu vou descobrir? Símbolo, figura e literalidade. Literal é ao pé da letra, exatamente o que é. Símbolo através de símbolo, figura através de figura. Mesmo que por enquanto você não saiba a diferença entre símbolo e figura, tenta descobrir, lendo João 10, 9, 10 e 11. Porque cada um desses três é um significado diferente. Um deles é simbólico, um deles é figurado e outro deles é literal. E aí na próxima aula a gente vai desenvolver essa temática bem profundamente. Isso que vai nos impressionar. Isso acredito que vai impressionar um pouquinho a vocês. Porque isso, infelizmente, não é ensinado na maioria das João vezes. 10, 9, 10 e 11? Isso, capítulo 10 de João, versículos 9, 10 e 11. Isso aqui eu tenho certeza que vai impressionar vocês. Porque, infelizmente, não é normal ser ensinado hoje, até nas escolas bíblicas dominicais, a correta interpretação do texto, avaliando pelos 3 tipos de significado. Por isso que a escatologia se torna complicada, porque não é ensinado nem nas igrejas, nos cultos de ensino, nem nas escolas dominicais, o uso correto desses 3 significados. E é o que nós vamos estudar um pouquinho na próxima aula, para você abrir um pouco o seu leque, para você começar a ter certo critério na leitura de certos textos, fazendo a seguinte pergunta: o texto que eu estou lendo, o significado dele é simbólico, figurado ou literal? Isso vai ajudar muito, sobretudo nos textos que falam de profecia. Os textos que falam de profecia é chave você descobrir: estou lendo um símbolo, uma figura ou uma literalidade? 10 e 7, vamos parar por aqui? Perguntas? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, nada. Está um pouquinho esclarecido. Eu sei que esse nível. Sei que alguns aqui estão meio assustados, mas essa matéria, por estranho que pareça, ela vai assustar um pouquinho. Por quê? Porque ela é a chave. Se você perde a chave ou não conhece essa chave, se tornará complicado demais. A Bíblia, ela foi feita para ser simples e, ao mesmo tempo, um grande tesouro. Lembremos-nos do que Jesus falou: Senhor, te dou graças. Pai, te dou graças. Que tu ocultaste o quê? Estas coisas a quem? Sábios, Aos sábios e grandes. E as revelastes a quem? aos pequenos. Pequeninos. Aos pequeninos, aos humildes. Somos nós os pequeninos. Mas quando ele revela essas coisas aos pequeninos, aos humildes, ele dá uma chave. E essa chave chama-se a hermenêutica e a exegese. Não adianta o sábio estudar se ele não tem essa chave. E essa chave quem dá é a própria Bíblia. Dentro dela, ela está dentro. Ela tá na profundidade da Escritura. E é isso que nós estaremos aprendendo nas próximas 7 aulas. Amém? Terminamos então por hoje a nossa primeira aula de hermenêutica e exegese. Isso aqui só foi uma introdução. Na próxima aula, então, já dei esse trabalhinho, né? Descubram lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, 10 e 11. O versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Qual deles se aplica ao simbólico, significado simbólico, figurado e literal? Mesmo que vocês não saibam, a gente vai explicar a você o que é um texto de significado simbólico, figurado e literal. Aí depois começamos a partir para os exercícios. Terminamos por aqui. Nosso muito obrigado ao Evaldo, William, irmão Ednilson, irmão Marcos Tavares. Hoje a gente ficou bonito, né? De pé, parece esses professores universitários, né? Que dão aula de pé, né? Me fez me lembrar, alguns anos na universidade, também tive a oportunidade de dar aula, e geralmente quando se dá aula em universidade, se dá de pé, nunca sentado, né? De pé, tipo de uma sala no formato de anfiteatro. Obrigado, Josevaldo, pelo esforço. Alguns não puderam vir hoje, avisaram, né, por algumas dificuldades que tiveram, né? Mas acreditamos que na próxima aula estarão todos aqui com a bênção do nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão
o William, que estará abrindo aí, já está com o seu áudio aberto, então o William estará nos agradecendo. Está com uma bonita árvore de Natal lá no fundo. Gente, estamos na beira do Natal, mais 13 dias, 2 semaninhas, já fechamos o Natal. Então o William já está lá em comemoração de festas natalinas. Deus possa abençoar os queridos irmãos. Teremos ainda nossa próxima aula no dia 19, né? Não é Natal ainda, mas estaremos pertinho do Natal. E depois, um dia depois do Natal, dia 26. Vamos ver se alguém consegue sobreviver à ressaca do Natal e está aqui na aula do dia 26, né? Crente com ressaca, pastor? Tem crente que sai da ressaca de tanto comer peru, de tanto comer isso e aquilo, né? Ou você pensa que ressaca é só de bebida alcoólica? Não, é de comer também. Então, que você possa estar conosco no dia 26, mesmo após a ressaca do Natal. Tá bom? William nos agradecendo com a palavra de oração. Muito obrigado mais uma vez pelo esforço de todos vocês. E vamos avante. Essa matéria tem muito a nos falar e a muito nos ministrar da parte do Senhor nosso Deus. E os alunos que não puderam estar conosco, que possam rever este vídeo, né? Que estão, claro, já estão assistindo este vídeo, e se puderem, se esforçarem em fazer o exercício que nós temos aqui deixado, que vamos então avaliá-lo na próxima aula, da próxima quinta, dia 19 de dezembro. William, nos agradecendo ao Senhor nosso Deus e finalizando a aula de hoje. Pai, graças te damos pela aula de hoje. Peço que o Senhor venha estar abençoando e reconhecendo o sacrifício que cada um de nós está fazendo aqui, está nessa hora ainda, Graças te estudando a tua damos, Pai. palavra. Que o Senhor venha continuar iluminando o nosso professor para nos trazer o divino ensinamento e que nada fuja daquilo que realmente está escrito no teu santo livro, Senhor amado. Abençoa-nos, abençoa nossa semana e até o próximo encontro para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço as orações dos irmãos em favor de minha esposa. Começou um tratamento, como já tinha avisado a vocês, e ela já está com uma leve melhora, né? De uma semana para cá, a melhora foi de 50%. Então, diante do que estava, quero de coração agradecer as orações dos irmãos. Continuem orando, né? E Deus está usando a mão dos médicos e Ele faz como Ele assim o desejar. Muito obrigado de todo o meu coração. Nosso lema para terminar e fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês, ótimo final de quinta, abençoado final de semana, semana de vitória, e voltamos a estar ligados próxima quinta, 19 de dezembro, se Deus quiser. Muito obrigado, a paz do Senhor, bom descanso a todos, muito obrigado. Amém.